Saudações, família do Verdão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir mais um vídeo que eu separei para vocês, um breve corte que eu fiz do canal ESPN. Eu deixo as créditos totais ao canal, pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Verdão. Qual deve ser ali o plano de Abel contra o Chelsea? Pessoal, porque Estevão, que já está vendido, né, para o Chelsea, vai enfrentar o seu time que agora, né, faz parte. Bora acompanhar aqui os comentários do programa, mas antes se inscreva se ainda não é inscrito, deixa aquele like que nos ajuda muito e se possível aquele comentário que é de extrema importância pra gente. Agora acompanha comigo esse vídeo até o final, pessoal. Jogador também, né? Não, mas tanto Fux Eu quanto o gosto. Mikael são jogadores num nível abaixo, que ali para compor o elenco, mas não necessariamente para serem solução, para serem titulares. E o Vanderlan, a mesma coisa. Para mim, não tem comparação de nível entre Piquerez e Vanderlan, embora o Vanderlan seja mais jovem, tenha muita energia, mas ali na tomada de decisão e até na segurança defensiva, o Piquerez passa, tem muito mais crédito do que ele. Naturalmente, são baixas consideráveis, mas que eu vejo que o Abel tem uma boa margem de manobra pela capacidade dele de reinventar o time em ocasiões difíceis, e essa é mais uma. O Palmeiras, com o time completo, seria favorito contra o Chelsea? Acredito que não. Para mim é um jogo muito equilibrado, o Chelsea com uma equipe muito jovem também, ainda num processo de amadurecimento, mas eu vejo que o Palmeiras, mesmo desfalcado, tem chance de passar, tem boas possibilidades. É muito curioso, né, da gente voltar naquele Chelsea-Palmeiras do Mundial de 2021. O que ainda tem hoje no time do Palmeiras é quase toda a parte defensiva, né? Porque você tem o Everton, você tem o Mike, você tem o Marcos Rocha, você tem o Piquerez, você tem o Gomes. E aí você já não tem mais o Dudu, você já não tem mais o Rony. Ah, a gente aí tem uma... Pra você, Mari, olha aí, ó. Ah, então é isso. Titulares de Palmeiras e Chelsea na final do Mundial 2021, que foi disputada em fevereiro de 2022. O Everton, Então, Marcos Rocha. Everton, Marcos Rocha, Gomes, Piquerez, Rafael Veiga e o Abel. E meio Palmeiras. Então, até o Cole Palmer é um jogador que está em processo de desenvolvimento, ainda oscila, como tem oscilado nessa temporada. Então, eu vejo que é um Chelsea menos cascudo contra um Palmeiras que, num caminho contrário, até se tornou mais agressivo na sua política de contratações. Passou a contratar jogadores como Paulinho e Vitor Roque, que demandam um alto investimento. Passou a apostar em jogadores como Felipe Anderson, que chegou com mais de 30 anos e, quem sabe, até vivendo o auge da carreira, embora não tenha jogado tudo isso no Palmeiras. Mas o Palmeiras hoje, em relação a 2021, 2022, chega fortalecido em termos de elenco. E eu acredito que isso pode ser o trunfo do Abel até para suprir essas ausências de jogadores, esses desfalques, mas é um Palmeiras mais forte. E o Chelsea, eu não diria que está enfraquecido, porque ainda assim é um elenco com muito investimento, um elenco caro, com jogadores muito promissores, mas por esse estágio de equipe, um time que voltou agora à Liga dos Campeões, que ganhou um torneio europeu, mas do último escalão, que é a Conference League, isso pode também ajudar o Palmeiras nessa de entendemos melhor o que é uma competição de mata-mata. Somos mais provados nesse tipo de circunstância do que o adversário. Então, é outro trunfo do Palmeiras. O que dizia a Mari, só para completar, você estava dizendo, né, que o Palmeiras manteve ali a defesa, praticamente, né? A base da defesa, do sistema defensivo, da parte de trás. Porque do meio para frente mudou praticamente. A gente viu ali, Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa, Dudu, Rony, Veiga. todos foram embora. Só o Veiga ficou e não tem sido titular. Aliás, desse time aí, a gente falou que é meio Palmeiras, mas só vai jogar o Everton. Né? Dos que sobraram, é só o Everton. Com o GI mesmo. Pois é. Só o Everton e o técnico Abel, que não é pouco, porque mantém a filosofia. O Chelsea com o Maresca, ele teve bons momentos na temporada, assim. Acho que o impacto dele é quase que imediato. O Chelsea apresenta bons resultados e jogos legais, né, de acompanhar. Ele sempre tentando mexer nas peças da frente. Ele dispensa muitos jogadores quando ele chega, porque ele pega um elenco muito inchado ainda. E ele tem alguns pontos ali de que nem sempre ele sabe trabalhar com a posse. É um time que tem dificuldade se ele tem uma posse muito alta. A gente viu ali contra o Benfica, né? Só termina esse placar muito elástico em prorrogação e com um jogador a mais.
Então, com a posse, ele tem dificuldade de encontrar espaço, fica nervoso, é um time muito jovem. Tem o Cucurella, que é um lateral, mas que sobe demais, então pode ser ali um escape, né? Pensando talvez até de mudar o Estevão de lado novamente, porque o Cucurella é lateral esquerdo. O Reece James, que também oscilou na carreira, mas que no Chelsea tem respondido um pouco melhor. Então, para o Palmeiras pode ser, né? O Palmeiras é um time que agride muito verticalmente, sabe muito bem, né? Com poucos toques na bola ali, chegar ao ataque. Mas o Chelsea também sabe fazer isso. Então, acho que o Palmeiras vai buscar um equilíbrio, talvez ali entender um pouco nos minutos iniciais. Não é uma má ideia deixar a bola com o Chelsea. Eu vejo o Palmeiras, Mário, um pouco mais maduro para esse tipo de confronto. Um time que é muito experimentado e, por mais que tenha mudado também, jogadores que chegaram já entendem um pouco do que esse momento representa. Vitor Roque, por exemplo, muito jovem, mas no Atlético Paranaense bateu uma semifinal de Libertadores. Final, né? Final, né? Com o Filipão. Até o Paulinho, jogador, no ano passado com o Atlético, chegou em 2 finais, Copa do Brasil e Libertadores. Então, o Palmeiras tem mais casca nesse aspecto. E do lado do Chelsea, embora não tenha todo esse corpo para competir em mata-mata, mas venceu a Conference League e o principal, é um time que usa o lado bom da juventude, que é para colocar intensidade no jogo, que é para ter um meio de campo pegador, que é para pressionar lá na frente. Então, o Abel já sabe o cenário que tem pela frente. É mais como vai lidar e qual vai ser a estratégia para o jogo. Mas se ele souber combinar um pouco do que fez contra o Porto e muito do que fez contra o Botafogo, que é o Palmeiras sabendo o que fazer com a bola, sendo intenso, sendo vertical quando preciso, ele tem ali bons elementos para conseguir sair com a classificação diante do Chelsea. A gente tem mais uma tela, professor, desculpe. Vamos ver, ó. Essa tela é legal. Essa tela aí compara e mostra as diferenças não só de orçamento, de investimento, né? Palmeiras, um técnico no período e o Chelsea 5. Títulos e um do Chelsea, melhor posição na liga, foi campeão 22-23 e o Chelsea terceiro 21 e 22. E agora a diferença de investimento. A contratação do Palmeiras foi o Vitor Roque, que custou 25 milhões de euros. É muito dinheiro, tratando-se principalmente de futebol brasileiro, de clubes brasileiros. Padrão europeu. É uma quantia monstruosa. Só que a maior contratação do Chelsea no período é o Enzo Fernandes, 121 milhões de euros. Mundo, né? As maiores vendas do Palmeiras, Endrick, 47 de euros, Vitor Reis, 37 e Estevão, 34 milhões. As maiores vendas do Chelsea, o Kai Havertz, 75 milhões de euros, Mason Mount, 67 e Madsen, 44. A diferença é muito grande. Os números do Palmeiras são gigantes, né? De investimento, de venda de jogadores, considerando-se o futebol brasileiro, mas você vê os números do Chelsea, hein, professor? Porque eles vivem em mundos diferentes, né? O Palmeiras faz muito no mundo em que ele vive. Os valores vão ser sempre a metade. Escapou uma pergunta aí, qual é o tamanho da distância entre os dois? Voltou. Voltou aí, ó. Obrigada. Qual é o tamanho da distância entre os dois? Eu acho que diminuiu. Eu acho que eu vejo o Palmeiras com mais chances hoje do que naquele Mundial de 2021. Sim. Daquele momento Lukaku, daquele momento de um Chelsea mais cascudo. Acho que o Chelsea continua com qualidade, mas está menos experiente. O Palmeiras dá sequência a esse trabalho, acho que faz um campeonato muito consistente. É claro que em mata-mata essa consistência, o Flamengo fez uma primeira fase consistente e deu azar de pegar o Bayern logo de cara no mata-mata. Mas a consistência também ajuda. O Palmeiras parece muito seguro nessa disputa. Ainda que não passe pelo Chelsea, acho que todo mundo espera que o Palmeiras tenha competitividade até o fim. Pau a pau, é uma disputa pau a pau. E sobre os desfalques, o Breler falou muito, vocês falaram muito, né? Realmente eles preocupam, né? Gustavo Gomes, o Murilo machucado, o Piquerez, fica um ponto de interrogação ali, né? Uma preocupação, em parte ou em toda a torcida do Palmeiras, mas o que pode trazer confiança e esperança boa é a capacidade que o Abel Ferreira tem
de colocar no time um sentido coletivo maior do que o individual, muitas vezes. Não sei se vocês concordam. Concordo. Concorda, Mari? Concordo. Os piores momentos do Palmeiras, do Abel, que a gente já acompanhou, é quando o coletivo não correspondeu. Quem que se salvou contra o Inter Miami? Que a gente vai falar, Ninguém. entrou todo mundo na mesma rotação. Então, o Palmeiras do Abel, ele tem isso, né? Tá todo mundo bem, aí um ou outro ali, mas quando tá... Os resultados acontecem quando o coletivo tá muito bom. Desfalque, quando entram reservas, assim... Concordo. Você vê aquele senso de um coletivo, de coletividade. Tanto que foi campeão com gols de jogadores reservas na Libertadores, por exemplo, de Breno Lopes, de Daverson, mas estou citando esses 2 exemplos que são mais marcantes, mas mesmo em jogos em que não eram decisões, em jogos de pontos corridos de Campeonato Brasileiro, você vê muitas vezes, eu pelo menos tenho essa visão, que os reservas, quando entram, eles sabem o que vão fazer. Pode até não ter a qualidade do titular. Eu tenho claro para mim que, por exemplo, o Piquerez é mais jogador que o Vanderlan. Sim. Mas, muito provavelmente, o Vanderlan vai entrar sabendo exatamente o que ele tem que fazer. E o resto do time... E os outros também. E o resto do time, o Breler citou a função que o Maurício pode ter. Então, tudo bem, você tem o desfalque, eu acho que esse é o mais grave, é o desfalque de um setor. A gente fala individualmente, são todos jogadores capazes de substituir outros, mas os 3 de uma vez, isso vai requerer que o resto do time também tenha uma atenção em relação a isso. A gente falou do caso do Maurício, o Maurício voltar um pouco mais. Ele é atacante, ele só quer na defesa. Mas, como organismo, o Palmeiras sabe fazer isso muito bem. E né? nada impede de ser um Palmeiras contra o Chelsea de Emiliano, Rios e Aníbal. Pode ser. Nada impede, É uma justamente opção. para compensar as baixas defensivas, né? Assim, o Rios, ele te entrega muito lá na frente, muito. E o Aníbal também tem muita qualidade, tem a proteção ali, mas sempre de cabeça erguida, encontrando bons passes. Para mim, o Rios é o melhor jogador do Palmeiras no Mundial. Para mim é na temporada. E, professor, usando alguns termos que você já usou muitas vezes quando você trabalhava na revista Quatro Rodas, o Palmeiras é uma engrenagem que mesmo quando você substitui algumas peças, ela continua funcionando igual. Exatamente. Às Até vezes porque você o tem... piloto principal... Aí, É o que vale, o cara que está lá. Às vezes você tem um problema na bronzina. e aí já Bronzina? dificultou. Bronzina. Eu queria botar bronzina na minha filha, o nome dela. Não, Vai. não, Ela já tinha nascido. não A queria Carolina. não. Nascida. Não, Ainda bem que sua esposa Carolina não Bronzina. deixou. não queria. Aí é uma bitributação. Não, mas o legal também do Palmeiras, né? Porque a gente olha para o que o Botafogo fez contra o PSG. Torcedor botafoguense pensa, nossa, que comprometimento como equipe, né? Como os jogadores se uniram ali em torno da causa. O Fluminense contra o Borussia Dortmund, contra a Inter de Milão, deu orgulho ao torcedor pela postura, pelo caráter dos jogadores. O Palmeiras tem isso como uma constante. Muito pelo Abel, que passa para os jogadores esse senso de responsabilidade. Ainda mais em jogos grandes, o Palmeiras costuma crescer. É claro que com o Abel já perdeu vários mata-matas, mas por toda essa estrada que ele construiu, de cada eliminação, até mesmo nas derrotas, o Palmeiras tira lições. O Palmeiras aprende e ganha ainda mais casca com um treinador que tem como talvez a sua principal virtude observar o adversário do outro lado e explorar fragilidades. Então, certamente... Diga. Não, desculpa, eu te interrompi, completo. Não, mas certamente o Abel já olhou para o Chelsea, percebeu, Cucurella, apoio, desce bastante, do lado esquerdo ali cai o Cole Palmer de vez em quando, mas não recompõe. Será que ele não é um bom caminho para ter um lançamento longo, como o Gustavo Gomes fez para o Mike na final da Libertadores contra o Flamengo? Não é o caminho para se explorar as costas e talvez até sobrecarregar mais o setor em relação ao lado esquerdo e voltar com o Estevão por ali. Então, o Abel já tem isso em mãos e o principal, ele já tem esse caráter dos jogadores que são forjados, de fato, para esses momentos decisivos. Por outro lado, é um Pedro Neto caindo exatamente desse lado direito do ataque, né? Neste Mundial. Ele é um jogador que joga pela esquerda no Chelsea normalmente, se mexe muito ali, né? Um com o Madueke, enfim, Pedro Neto. Mas nesse Mundial caindo pelo lado direito do ataque, que aí choca justamente com a ausência do Piquerez. Falamos muito do Palmeiras, vamos falar do Fluminense, que terá o Al Hilal pela frente. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, essa é quente, hein? Ciente ali do interesse ali europeu, o Palmeiras busca renovação com o Piquerez.
É, pessoal, com a Copa do Mundo de Clubes ali como vitrine para o Palmeiras, e o Palmeiras que já está ciente de alguns jogadores do clube serão alvos ali de clubes europeus na próxima janela de transferências. O lateral esquerdo Piquerez é um dos atletas que podem ali receber propostas e o Verdão ali não deseja a saída. A renovação em pauta ali, de acordo com o nosso palestra ali que apurou que o Alviverde sinalizou ao Uruguai ali o desejo de renovar o atual contrato válido até o fim de 2026, apesar das negociações não terem sido iniciadas ainda de forma oficial. E a diretoria palmeirense ali demonstrou interesse em seguir ali com o defensor por conta da sua importância no atual elenco. O Palmeiras trata ali o caso com cautela e acredita que, apesar de ser ali uma negociação difícil, pode convencer ali o lateral a permanecer no Brasil e repetir a trajetória de outros atletas também, como o Gustavo Gomes, que optaram ali por seguir no clube mesmo com propostas financeiras melhores. Evitar também o assédio no último ano contratual, né, pessoal? Porque há um entendimento ali por parte do Palmeiras que deixar para conversar com o Piquerez no último ano de vínculo poderia dificultar ali as tratativas e aumentaria a possibilidade de assédio de outros clubes pela proximidade ali do fim do contrato, né, pessoal? E o lateral esquerdo ali que poderia assinar um pré-contrato ali na metade de 2026 e por conta disso deixar o Verdão de graça. A idade e a escassez também do atleta na posição, porque Piquerez, que é titular absoluto e o maior campeão do Brasil, entende que o Uruguai ali ainda é muito valorizado e poderá ali permanecer por mais tempo em alto nível no Brasil. Outra questão também analisada pelo Palmeiras é a escassez de laterais esquerdos no mercado. Em 2024, o Verdão contratou ali Caio Paulista, que não performou ali como esperado e foi emprestado para o Atlético Mineiro. O próximo jogo do Palmeiras é contra o Chelsea, na Copa do Mundo de Clubes, dia 4/7, na sexta-feira, às 22 horas, horário de Brasília. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixa seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Pessoal, se ainda não é inscrito, já corre, se inscreva, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal. Acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontecer com o Verdão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal!